Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Vamos querer, né? Vamos largar a mão desse cu de preguiça e vamos estudar. Primeiramente eu quero dar um recadinho. Quem quiser, eu posso passar meu zap aqui na descrição pra gente fazer tipo um simulado. Quem tiver de boa aí. Cara, eu não sou nenhum expert, não sou um profissional, mas pô, acredito que se a gente fazer isso aí, a gente vai só melhorar. Então vamos lá, igual a gente diz no exército, né? Vamos querer, né, meu compadre? Candidato, o que é organização criminosa e qual a diferença de organização criminosa para associação criminosa? Excelência, a organização criminosa é quando quatro ou mais pessoas se unem estruturalmente ordenado para obterem vantagens direto ou indiretamente, sendo que essas vantagens têm que ser em crimes com penas superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Então, Vossa Excelência, podemos observar que tipo, a diferença está nisso aí. Enquanto a organização é para cometer crimes com penas superiores a 4 anos e são 4 pessoas ou de caráter transnacional, a associação criminosa são três pessoas e para cometer qualquer tipo de crime. Então essa é a principal diferença. E assim, dando um bisuzinho, cara, existe a associação para o tráfico, associação criminosa e organização criminosa. Qual que você acha que tem que repreender o máximo possível? É a associação para o tráfico. Então são o quê? 2 ou mais pessoas. Aí depois pula. Associação criminosa, são 3 ou mais pessoas. Depois uma organização. Organização, você pensa em uma coisa maior. Então são 4 ou mais pessoas. Então essa é a principal diferença dos três, né? Como tem nas leis especiais de tráfico, né? Pode ser que caia. Aí a associação para o tráfico não é crime hediondo, tá? Nem equiparado, óbvio, né? Então vamos lá. Candidato, fale o que é legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Muito bem. Vossa Excelência, todas elas são excludentes de ilicitude. A legítima defesa, Vossa Excelência, acontece quando alguém repele injusta agressão, seja ela atual ou iminente, utilizando-se dos meios moderados para salvar direito seu ou de terceiro. Já o estado de necessidade é quando alguém pratica um fato criminoso para salvar-se de perigo atual não provocado por ele mesmo, porque se for ele que provoca não vai ser estado de necessidade, para salvar direito seu ou de terceiro também, e cujos sacrifícios na situação ali não era razoável exigir-se, ou seja, não tinha outro jeito de agir, Vossa Excelência. Um dos exemplos para ficar mais claro, Vossa Excelência, da diferença da legítima defesa para o estado de necessidade, a legítima defesa é atual e eminente. Já o estado de necessidade é só atual. Posso dar um exemplo, Vossa Excelência? Vamos supor que a Excelência pediu um exemplo. Pode dar um exemplo? Posso sim, Vossa Excelência. Vamos supor que um homem tem um cachorro. Se ele utiliza esse cachorro como arma para atacar alguém e esse alguém venha a repelir essa agressão do cachorro, ele está desufruindo da licitude da legítima defesa. Agora, se esse cachorro ele pula o muro, foge e vai ao encontro de outra pessoa, de alguma pessoa, essa pessoa está no estado de necessidade. Então podemos observar que a atitude humana, ou seja, quem provocou é legítima defesa. Se não provocou, como está escrito no estado de necessidade, é estado de necessidade, ou seja, não teve a diferença. Se você pode observar que um teve a mão humana e o outro não teve a mão humana. Assim, falando um exemplo melhorzinho. Estrito cumprimento do dever legal. Vossa Excelência, essa também é uma excludente de estudo e acontece quando, por exemplo, um oficial de justiça tem que cumprir algum mandato e ele acaba usando a força ou usando os meios que ele tem, e isso vai tirar a ilicitude dele. Por exemplo, vamos supor que tem que ter uma ordem de despejo, Vossa Excelência. Ele vai lá e pede para a pessoa sair, mas a pessoa não sai. Então ele vai chamar os policiais para ir lá e eles vão pegar carinhosamente, né?
carinhosamente vai tirar, ou seja, está no estrito cumprimento do dever legal. E o último, Vossa Excelência, o exercício regular de direito é quando dois lutadores eles assinam um contrato, alguma coisa assim, falando que um pode lesionar o bem do outro, entendeu? Então, por exemplo, se uma pessoa luta com outra pessoa e está agredindo, provocando lesões corporais, ela está no exercício regular de direito, perdão. Então essa é a diferença, os 4 são excludentes de licitude. Muito bem, candidato. Vamos pra criminologia. Cara, criminologia eu acho uma matéria chata, puta merda, meu Deus, tem coisa que nem usa mais, mas enfim, vamos lá, né? Sei lá, eu nojo dessa matéria. Candidato, qual a diferença? O que é teoria do consenso e teoria do conflito? Qual a diferença entre as duas? Vossa Excelência, primeiramente, perfeitamente, Vossa Excelência. Perfeitamente, Vossa Excelência. É porque eu estou nervoso, então vou reformular. A diferença da teoria do consenso para a teoria do conflito é que a teoria do consenso ela é mais conservadora e de direita, e a teoria do conflito ela é mais argumentativa e de esquerda. Enquanto a teoria do consenso ela prega que para uma sociedade, um Estado, funcionar, a máquina judiciária, a máquina estatal, ela tem que estar em perfeita ordem, ou seja, todas as pessoas têm que fazer o que a lei manda. Então, se todo mundo fazer o seu papel, a teoria do consenso diz que o Estado está funcionando em perfeita ordem. Caso alguém não venha obedecer, o Poder Judiciário tem que fazer alguma coisa, ou seja, essa pessoa saiu do eixo. É isso que eu consigo me recordar. Já a teoria do conflito, Vossa Excelência, ela prega que, tipo assim, existe uma classe predominante e essa classe predominante ela tem uma certa desigualdade, ou seja, pessoas com menos favorecimento elas ganham menos igualdade. Podemos ver isso no Poder Judiciário. Então a teoria do conflito ela prega que a desigualdade faz as pessoas praticar crime, e alguns desses crimes são formas de manifestação, Vossa Excelência. Então ela vê que algumas formas de manifestação para a melhoria do Estado, diferentemente da teoria do consenso, ela vem ser coisas positivas, porque ela vê o indivíduo como vítima da sociedade. Podemos observar isso na teoria crítica ou radical que está prevista dentro da teoria do conflito, Vossa Excelência, que ela prega que o capitalismo ele gera várias desigualdades sociais. Tem um nome de um autor que não me recordo no momento, se eu não me engano Edward Cohen, não me engano, enfim, perdão, eu não vou citar nomes que eu não sei. Eu finalizo a minha resposta aqui. Falando nisso, cara, eu tenho que fazer uma aula só disso, só de nome desses de breguetinho, Paul Popinard, Albert Cohen, cada um no seu Emily Durkheim. Pô, eu vou fazer um negócio pra coisa. Enfim, vamos lá. Candidato, fale sobre a Escola de Chicago. Tá. Excelência, a Escola de Chicago surgiu nos Estados Unidos e essa escola viu que o desenvolvimento industrial, o autodesenvolvimento enfraquecia o controle informal, que é aquele controle feito pela família, pela sociedade, pela educação. E isso fez gerar o aumento da criminalidade, pois antigamente as pessoas eram mais próximas, então as pessoas tinham aquele vínculo melhor. Já com a teoria de Chicago, ela viu que o controle informal diminuiu e isso enfraqueceu a comunhão, transformando o indivíduo em um ser mais individualista, e isso aumentou a desigualdade. Observou-se que quanto mais longe dos centros urbanos, assim, a maior era a criminalidade. Por isso surgiu várias outras teorias. Surgiu a teoria das janelas quebradas, surgiu a teoria da tolerância zero, que foram aplicadas nos Estados Unidos, e viu que realmente o índice de criminalidade reduziu muito. Muito bem, candidato. Então, já que você abordou isso aí, essa teoria ela tem alguma implementação aqui no Brasil? Vossa Excelência, tem sim, tem uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que ela
exclui todas as benesses do GCRIM, que é o Lei de Juizados Especiais. Nenhuma dessas benesses, suspensão condicional do processo, restituição dos bens, diminuição, enfim, qualquer uma das benesses do GCRIM, restituição dos danos, não fazem parte da Lei Maria da Penha. Ou seja, lá a tolerância é zero mesmo. Se você fizer alguma agressão contra a mulher, você vai responder sem nenhuma benesse. Então, essa também teve um par ali dessa teoria, Vossa Excelência. É a única que eu consigo me recordar. Muito bem, candidato. Candidato, então vamos para direito penal. Candidato, o que é desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Cara, uma coisa que eu ouvi os professores falarem é que às vezes, por exemplo, se eu não me engano, essa teoria, essa desistência voluntária e arrependimento eficaz tem uma parada de ponte de ouro. Cara, eu não sabia que nome era esse. A professora falou que, cara, quando você não souber o que a pessoa está falando, pede para o professor, para Vossa Excelência, se ela pode dar um termo sinônimo. Por exemplo, se ele falar para mim, o que é ponte de ouro? É mais ou menos isso. Vossa Excelência, eu não me recordo desse nome. Você pode me dar uma palavra sinônima? Posso sim, candidato. É desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então vamos lá. Vossa Excelência, já que o senhor abordou, eu vou falar primeiramente da desistência voluntária. A desistência voluntária, Vossa Excelência, é quando um agente está em execução no crime, mas voluntariamente ele desiste daquela empreitada delituosa. E fazendo isso, ele vai responder pelos crimes até então praticados. Num crime de, por exemplo, de homicídio, se ele desiste na execução, ele só vai responder por lesão corporal culposa, seja ela grave, gravíssima, né? Seja qual ela for. Já a diferença do arrependimento eficaz, Vossa Excelência, é que o sujeito ele já consumou o crime, só que ele tenta não evitar, perdão, Vossa Excelência, ele tenta que o crime não se consume de forma geral. Por exemplo, ele já empregou os atos executórios, só que ele evita que o resultado ocorra. E caso o resultado não ocorra, Vossa Excelência, é muito importante salientar isso, que ele só vai ter essa benesse do arrependimento eficaz se o resultado não ocorrer. Num crime de homicídio, novamente, se ele consegue salvar a vida da pessoa, ele vai responder apenas por lesão corporal também. Vossa Excelência, eu queria dar um outro exemplo para o arrependimento eficaz, é possível? É assim, candidato. Um dos exemplos, para ficar mais claro, Vossa Excelência, vamos supor que uma pessoa ela quer furtar um estabelecimento e ela pula esse muro para tentar pegar a vantagem. Só que ela desiste assim que ela entra no imóvel, ou seja, ela desiste da sua execução. Então ela sai, então ela vai responder no máximo ali por invasão ou invasão de domicílio. E é isso, Vossa Excelência. Então eu acredito que isso tenha sanado a minha retificação. Muito bem, candidato. Vamos lá. Candidato, fale um dispositivo informático, dispositivo de entrada e de saída. Perfeitamente, Vossa Excelência. O dispositivo de saída, eu posso dar exemplo do monitor, posso dar exemplo da impressora e posso dar exemplo também do alto-falante, Vossa Excelência. Muito bem, candidato. E de entrada? Bem, de entrada eu tenho um teclado, eu tenho um mouse e eu tenho um microfone, Vossa Excelência. São os dispositivos de entrada e de saída. Existe algum híbrido? Sim, Vossa Excelência. Existe o monitor touchscreen, a impressora multifuncional, ela tanto de entrada quanto de saída, e existe o pendrive também, que é tanto de entrada quanto de saída. Muito bem, candidato. Candidato, o português agora. A palavra intermunicipal tem hífen? Vossa Excelência, intermunicipal não tem hífen. A palavra interregional tem hífen? Não, Vossa Excelência, não. Perdão, Vossa Excelência. A palavra intermunicipal não tem hífen porque inter e municipal começam com consoantes diferentes. Já interregional tem hífen sim, porque inter termina com R e regional começa com R. Então as palavras são iguais, tem hífen. Então é isso. Muito bem, candidato. Candidato, o que é preposição? Excelência, preposição
ela é usada para unir um termo a outro e ela faz parte de uma das classes gramaticais invariáveis. Muito bem. Candidato, você pode dar exemplo de pelo menos umas 10 preposições? Posso sim, vocês. Posso citar o a, o antes, após, até, com, contra, sem, desde, sob, sobre, em. Muito bem, candidato. Encerramos aqui. Estou satisfeito. Você foi muito bem, candidato. Tem que melhorar muito. Tá, melhora, miserável. Um macete que eu tenho para gravar preposições, caso ele peça, ou ele pergunte, essa palavra é uma preposição? Cara, canta a musiquinha. Vamos lá, vamos segurar na mão do tio e vamos cantar a musiquinha. A, ante, após, até, com, contra, sem, de, desde, sob, sobre, em, entre, para, perante, per, por trás. Essas são as preposições essenciais. De novo. A, ante, após, até, com, contra, sem, de, desde, sob, sobre, em, entre, para, perante, per, por trás. Essas são as preposições essenciais. Enfim, galera, se vocês quiserem fazer aí um simuladão assim da prova oral, é só mandar mensagem aqui embaixo que a gente organiza aí, vai ser bem legal fazer uma coisa com seriedade. Se vier me procurar para brincadeira, zoação, cara, eu vou excluir, ou não vou dar ideia muito. Mas se você tem seriedade, quer passar assim como eu, entendeu? Quer ter uma vida melhor, cara, me procura, manda um zap aí, clica no sininho. Eu sei que às vezes eu trago uns exemplos bem bobo, mas, cara, me ajuda bastante. Espero estar ajudando vocês também. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.